CJ, vamos lá. Quando eu falo que casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão, e que o Atlético não falta pão, o Atlético tem sim um time bom, tem estrutura, tem salário em dia, que muita gente pode pensar, né, Guilherme? Pô, mas salário em dia é obrigação. No futebol passou a ser algo, pelo menos na nossa época, algo que era visto assim, igual falar que o cara é honesto. Ó, o fulano é honesto, né? Deveria ser obrigação, mas infelizmente, no mundo que você colocou aí no começo do programa, não é, né? Obrigação, parece que não é obrigação. E aí eu tô vendo hoje, CJ e Guilherme, uma briga assim nas redes sociais, nos grupos, muita gente querendo culpar só o Milito, muita gente querendo culpar só a diretoria, muita gente querendo culpar os jogadores, muita gente querendo culpar o estádio do Atlético. E aí é o seguinte, cara, nós estamos aqui no mesmo barco, tá? Nós três. Aí você começa a fazer um furo aí no casco, Guilherme. Começa a entrar água no barco. Aí eu falo, CJ, tá entrando água no barco. O CJ fala assim, mas é o Guilherme. Mas você vai morrer afogado, CJ. Eu também vou. Então não interessa se é a diretoria, se é a torcida, se é o médico, se é a fisioterapia, se é o cortador de grama, se é o jogador, se é a comissão técnica. Não interessa quem tem mais culpa nesse momento. Todo mundo, inclusive nós, torcedores, e eu vou me colocar nesse barco, nós estamos afundando. Então a gente tem que entender que o momento é sim de ir lá e tampar o casco que está sendo feito no barco, o furo que está sendo feito no casco do barco, seja quem for. Então se a diretoria, e eu te vi falando aqui hoje de manhã, CJ, e concordo 100% com você, vou aqui discordar dos companheiros que estavam com você, que hoje era o Grício e o Rafa? Grício e Rafa. A diretoria nesse momento tem sim, tá aqui, ó, gestor de crise, o Guilherme, especialista nisso, tem que vir a público, na minha opinião, e dizer, gente, olha só, o torcedor tá dizendo aí que a gente não investe. Eu vou colocar aqui os números, não sei se é o Rubens Menin, se é o Rafa Menin, se é o Ricardo Guimarães. Nós investimos aqui 400 milhões. Vocês estão dizendo aí que a nossa estrutura não é boa. Olha aqui o projeto que a gente está fazendo pelo CT do Atlético. A gente vai voltar a ter o melhor CT do Brasil. Vocês estão dizendo aí que a gente não contratou? Olha aqui as contratações que a gente fez. Vocês estão dizendo aí que o Atlético não se importa com os jogadores. Olha aqui, ó, nunca atrasamos um salário. Eu tô dando aqui exemplos, tá? Alguns deles até fictícios. Mas colocar a cara sim. Até para dizer o seguinte, o torcedor tem razão quando diz que nós nos afastamos um pouco do torcedor. A gente tem projetos aqui do nosso departamento de marketing e a gente vai se reaproximar. Olha aqui, ó, aqui a gente errou, mas aqui a gente acertou. E a gente não vê o torcedor colocar dessa forma que a gente acertou também. A gente acerta, a gente erra. Essa satisfação é um negócio que pode não ganhar jogo, pode não mudar a vida do Atlético, mas o torcedor se sente representado. Principalmente quando alguém fala alguma coisa que ele quer ouvir e que ele já sabe muitas vezes que ele vai ouvir, né? A gente sabe muito como é que funciona isso. Um dos maiores mistérios da comunicação, quando você está do lado de lá, é entender qual é o momento de falar e qual é o momento de se calar. E eu acho que é o momento da diretoria do Atlético falar. E isso não significa levá-los à forca ou para chibatada, não. É colocar para falar coisas boas que eles estão fazendo. Se eles entenderem que tem alguma coisa ruim, eles reconheçam ou não, mas colocar. O torcedor precisa disso. É importante nesse momento para não ficar parecendo que é um barco à deriva, porque a gente sabe que não é um barco à deriva, mas fica parecendo. O torcedor hoje tava, tem que botar a cara, Cara, botar a cara para não falar nada, às vezes é melhor não falar. Bota a cara. Mas eu acho que tem muita coisa a ser colocada. Que eles fizeram de bom. Claro. E que eles, de repente, venham a reconhecer que não fizeram. Dodô, faz parte do processo. Há um tempo atrás aqui... Agora, só pra terminar. Claro. Ficar procurando o culpado a qualquer custo é que eu acho que tá errado. É o Milito. O Milito... Tá bom, o Milito tem sim a responsabilidade dele. Os jogadores têm sim a responsabilidade dele. A gente vai conversar daqui a pouco aqui com um psicólogo, né? Agora, a diretoria também tem a responsabilidade dela. Essa é uma responsabilidade que tem que ser dividida, porque vai todo mundo afogar junto. Quando, há um tempo atrás, nós criticávamos o Ronaldo aqui e a sua gestão no Cruzeiro, porque ficou muito frio, ficou muito distante. Ele fazia uma live na Twitch dele, no canal dele, não trazia o torcedor para perto. Isso foi se refletindo nos números de sócio-torcedor, em quedas.
O Ronaldo disse aqui, o Guilherme disse aqui, perdão, outros torcedores falavam nos canais que ele tem, justamente da distância. Ninguém aqui, e eu hoje de manhã não quis fazer isso, apontar o dedo e falar o único culpado ou a única... Não, longe disso. Perfeito. Longe disso. Todo mundo tem a sua parcela, inclusive as contusões, que tem parcela, as convocações, que tem parcela, né? O azar de nesse momento. Mas no futebol, os estudiosos, os inteligentes, os dedicados, tantos profissionais que trabalham nos clubes quanto os jornalistas, os analistas, a parte da razão ela é muito importante. Muito importante, porque aí de forma fria você consegue analisar. Só que nós estamos falando de um esporte, a paixão do brasileiro, que é o amor, que o torcedor que está do outro lado, por muitas vezes, coloca a paixão na frente da razão. Então, alguns dirigentes, estudiosos em doses terapêuticas, precisam dessa paixão. E essa paixão é não falar, é não aparecer, é dar cara, é mostrar o seu poder e o seu tamanho, não só nos momentos bons. Aqui está o Franco do América, o Salum faz muito isso. O Salum, ele fala no momento bom, no momento ruim. Fala até muito, adora falar o Salum. Aí o torcedor, ele precisa se sentir representado. Quando eu falo para um R ou alguém do clube, algum diretor, seja o Vitor, ou alguém aparecer, é para que o torcedor não escute setoristas, blogueiros, CJ, youtubers. Mas nesse caso não é o Vitor. Não é nem o Sérgio Coelho. Mas se fosse outrora, seria o Caetano, não seria? Cara, talvez até não. Nesse momento, talvez o Atlético esteja vivendo, eu não vou chamar de crise, o momento mais difícil a turbulência. Depois da compra da SAF. Talvez seja, né? O momento mais difícil. Nesse momento, o dono, ele tem que ir lá. O quem eu não sei, mas tem que ir lá. Tem que ir lá porque é bom pra ele. Porque, pô, eu fico vendo aí a SAF apanhando. Olha o tanto de coisa legal que eles fizeram pelo Muita Atlético. coisa legal. Vai lá e relembra o torcedor. Refresca a memória, faz parte. Refresca a memória. Dá a mão à palmatória se tiver que dar em algum aspecto, em algum assunto. O torcedor se sentir representado, não abandonar. Não cria essa distância porque é ruim pra eles. É ruim. É só isso. Agora, quem tem lá pra chegar e sentar e falar assim, aqui ó, tá na hora. Isso é difícil, cara. O Guilherme tá aqui, ele sabe, é difícil você identificar qual o momento. Não é uma coisa simples. Agora eu vou lá falar. Não. Você vai lá falar, vamos lá. Vamos levantar o que o torcedor tá falando. Ó, o torcedor tá falando isso. Não dou razão pro torcedor. Então, beleza. Nós vamos falar isso. Lá, vamos discutir, debater. Isso aqui. Isso aqui o torcedor tem uma certa razão. Então vai lá e fala. Cara, o torcedor tá falando que vocês botaram R$1.000. Não, mas nós botamos 400 milhões. Então vai lá e fala. E quando a gente diz isso, muita gente fala assim, não vai mudar nada. Inclusive, ou internamente, ou pessoas próximas podem falar assim, isso não vai mudar nada, CJ, é trabalhar quieto, calado, continuar trabalhando. Ninguém está falando que vai mudar da água para o vinho com uma declaração ou com um aparecimento. Isso aí. Mas é o acolhimento, gente, é o se sentir parte, é o fazer parte, é o atenção. Isso faz parte do circo chamado futebol, faz parte. Você pode concordar ou não, muita gente pode falar que nem altera isso lá dentro de campo, mas fora... respinga num sócio torcedor, respinga numa paixão ou numa emoção exacerbada do torcedor. Quero te ouvir, Gui. CJ, na semana passada, quando a gente estava aqui analisando a situação do André Lamonier, eu falei aqui que há uma distorção muito grande desde que os clubes viraram SAF. Muita gente dizendo, agora o clube tem dono e o dono não tem que dar satisfação. Eu venho insistindo exatamente no contrário. O torcedor de futebol, ele não sabe conviver com os momentos extremamente difíceis do clube e do time. Não sabe. Se você disser, construiu o estádio, construiu, ganhou um monte de título importantíssimo, bacana, mas basta entrar numa fase ruim e o torcedor começa, ele volta, ele reaparece, cobrando. E aí não cabe outra saída para a instituição, a não ser ela se explicar. Mostrar por que é que provavelmente se chegou a esse ponto. O Atlético investiu pouco esse ano, mas está investindo na janela. Quem que o Atlético está perdendo agora na janela? Me fala. Pedrinho?
É que foi, né? Era titular? Não. Era titular? Mais alguém importante? Não. E quem tá chegando? Pô, chegando muita gente, Bernard, Alonso, Lianco. Então, Possibilidade do é isso. Fausto. Você entendeu, ô CJ? Vem a público e fala. Nós estamos num momento de transição no meio da temporada. Lembremos que dívidas é um foco principal, viu, torcedor? Não esquece. Atenção, imprensa. As dívidas são prioridades. O Atlético fez a maior contratação do futebol brasileiro no início da temporada, ou não? Scarpa. Trouxe o Scarpa. Sim. Então tem muitos argumentos bons, mas quando fica em silêncio, você abre a oportunidade para ruído, também acho. para especulação, para crítica, aí você começa a sofrer. Parece que o Atlético não quer virar puto para falar do André Lamonier até hoje. Acha que tem que deixar cair no esquecimento. Agora, sim, e a série de resultados ruins nesse campeonato? Eu não me recordo há muitos anos de ver o Atlético passar por uma fase tão negativa em termos de resultados. Mas eu não tenho a menor dúvida que o clube lá dentro está se movimentando. Tanto é que você trouxe uma relação aí de 3, 4 nomes que estão chegando. Deixem o silêncio de lado e converse. É aquilo que você falou. O torcedor quer ser acolhido nesse momento. Claro que quer, porque é ele que está sofrendo. E quando ele não vê o Igor, ou outros setoristas, ou o Domênico, aqui, os que representam. Não, tudo bem, já ouvi você, jornalista, já ouvi você, setorista, já ouvi você, blogueiro, já ouvi, já li, já consumi e concordo. Mas e lá dentro? Quem é que me ajuda? Porque o meu dinheiro ajuda lá dentro também. É claro. O clube tem dono? Tem dono. A SAF tem dono? Tem dono. Mas e na hora de pedir o sócio-torcedor? E na hora de pedir para encher o estádio? E na hora de pedir para consumir? Gente, nosso preço é o dinheiro do consumidor. Então, esse consumidor é a minha opinião, tá? Hoje de manhã eu fui vencido. Mas aqui parece que pensam igual. E você? 99316-9898. O Guilherme falou um negócio aí que é verdade. Cara, o torcedor do Atlético, em que pese tá aí falando de acústica, não sei o que e tal. Eu fui no jogo contra o Flamengo e nos 5 primeiros minutos, ou até 5 minutos antes de começar o jogo e nos 5 minutos após o início do jogo, cara, a torcida cantou pra caramba. E onde eu tava, deu pra ouvir muito bem a torcida cantando. Ah, mas tem um problema de acústica. Não, se tem, entendeu? Tudo bem, eu acho que eles vão procurar resolver. Mas o Atlético tem um estádio, um sonho realizado, né? Mas o Guilherme acabou de dizer, no momento em que tá perdendo, isso aí, cara, muitas vezes lá dentro isso me revoltou, né? Fala assim, pô, a gente fez isso, fez aquilo, pô, acabou de ganhar o Campeonato Mineiro, ganhou não sei o quê, e o torcedor tá pé da vida com a gente. É assim que funciona o futebol. O torcedor, ele é insaciável e tem que ser. Ele ganha hoje, CJ, ele quer ganhar amanhã, ele ganha amanhã, ele quer ganhar depois da manhã. É assim, não adianta que a gente não vai conseguir, a SAF não vai conseguir convencer o torcedor do Atlético, mas eu te dei um estádio, agora calma. Não tem calma, entendeu? E eu acho que isso é o pulo do gato. Você entender que o torcedor, ele vai reclamar e tem o direito de reclamar, ele é insaciável. Foi a palavra que eu usei aqui. Ele é insaciável, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. E tá no papel dele, tá no direito dele. Ah, mas eu trouxe o Scarpa no início do ano. Beleza, mas eu quero o Messi, entendeu? Eu quero o Cristiano Ronaldo. É assim que o torcedor funciona. Então vem e bate esse papo, né? Não é bater papo com o torcedor, porque seria através de um pronunciamento ou de uma entrevista coletiva, mas numa boa. Ninguém quer espancar ninguém quer, sabe, bater em ninguém. É só essa aproximação que você disse aí, muito bem, que o torcedor é carente dela. E para essa turma que está chegando agora no futebol, esses recentes gestores, e no Cruzeiro também, não é só no Atlético, é preciso entender que a palavra gratidão no futebol, ela desaparece em poucas horas. O torcedor reconhece, mas basta 2, 3 derrotas que ele esquece tudo que você conquistou lá atrás. E é muito difícil para quem vem para o futebol achando que esse aqui é só o glamour. O bacana aqui são só as vitórias. Não, as derrotas elas provocam um estrago. Um exemplo disso que vocês acabaram de falar é que o Milito ficou 12 jogos sem perder. Isso já foi esquecido. Esqueceram. Né? Isso foi esquecido. E muitos... Minto. Alguns já levantam uma hashtag aí que eu discordo absurdamente, veementemente sobre essa hashtag Fora Milito. Acho que tem que dar tempo. Ele passou por diversas
Dificuldades, aí de convocações, de contusões. Ontem levou time sem zagueiro, reserva, não tinha lateral, enfim, Deus nos acuda. Sou contra a demissão. Eu falei aqui, logo que a gente estreou o programa, que né, eu tinha vontade, ainda tenho, assim, confesso que tenho uma certa preguiça de escrever um livro assim, sobre os 20 anos meus no Atlético. E aí falei que o título seria que a vitória não é o céu, mas a derrota ela é o inferno. E a derrota, CJ, ela dura pelo menos uma semana ou 4 dias. Ela martela a sua cabeça até o próximo jogo. A vitória ela acaba em 6 horas. O prazer, o doce da vitória, ele vai embora rápido, sabe por quê? Porque você já tem que ganhar o outro. E aí você ganha e você já tem que ganhar o outro. E é assim o futebol, a gente é cobrado todos os dias para ganhar o próximo. E então acaba rápido o sabor doce da vitória. Agora o amargo da derrota, ele fica, sabe? Ele fica na sua cabeça, você não dorme uma noite, aí no outro dia aí alguém vai, especula alguma coisa, você acorda e lê aquilo, e aí você tem que digerir, levar para dentro do clube, discutir, e vai até você ganhar o próximo jogo.